Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, verso 31 até o verso 37. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Teu servo matou o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Prezados amigos e prezados irmãos, continuamos falando sobre a fé e a incredulidade. Em todas as pessoas há o resmungão interior e o vencedor interior. Alguns chamam isso de pessimismo e otimismo. Ao otimismo dão um nome de sexto sentido ou de intuição. A definição para a intuição é quase a mesma para a fé. Isto é, o pressentimento, a sensação na boca do estômago, o aumento das batidas do coração, os suspiros profundos que você experimenta quando algo bom está prestes a acontecer. É quando as pessoas têm ideias e sabem com certeza que tomaram a decisão correta e que no final, mesmo que as circunstâncias agora apontem o contrário, tudo dará certo. A Bíblia também registra dois fatores de vitória ou derrota. Ela os chama de fé e incredulidade. Em todas as pessoas, esses fatores estão presentes. Depende de cada um desenvolver um ou outro fator. Alguns desenvolvem a fé. A maioria desenvolve, ainda que inconscientemente, a incredulidade ou o resmungão interior. Por isso patinam como pneus deslizando na lama, sem efetividade. Para desenvolver e alimentar a fé, os cristãos usam a oração, a leitura e meditação na Bíblia, que é a palavra santa, infalível e inerrante de Deus. Já a incredulidade alimenta-se do pessimismo e do medo. O medo é o assassino da fé. Por isso, sempre que desejou instilar a fé, Jesus advertiu os discípulos: não tenham medo, não tenham medo. Ou então, no Antigo Testamento, Deus dizia: seja forte e corajoso. Então somente seja forte e muito corajoso. Até mesmo aqueles que com justiça se consideram fracos são ordenados a romperem esta barreira, assumindo uma nova atitude. Deus falou: diga ao fraco, eu sou forte. O ensaísta Emerson disse que se você não possuir uma virtude, finja que já a possui e de fato a terá. A lembrança mais viva na memória das pessoas que cultivaram a incredulidade
é das ocasiões em que perderam, ou foram humilhadas, ou se decepcionaram. Se quiser cultivar a fé, prezado amigo, você precisa diminuir até extinguir por completo em sua lembrança estas imagens negativas. Focalize em sua mente as ocasiões em que, com o auxílio de Deus, você acreditou, ousou, trabalhou e obteve êxito. O profeta Jonas fez isso quando estava no ventre do grande peixe. Ele orou e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Ao Senhor pertence a salvação. Depois de ele orar assim, Deus ordenou ao grande peixe e este vomitou Jonas de volta na areia da praia. Jonas capítulo 2, verso 2. Nos dias de Saul, Israel estava vivendo um momento de vergonha em sua história. O gigante filisteu tinha a estatura de 2,5 metros. De tão pesado que era, ele dormia em uma cama de ferro. Era forte, corajoso, bem armado, hábil no uso da espada e da lança e estava acostumado a vencer duelos. Duelar com quem quer que fosse, para ele era como mastigar água ou empurrar bêbado morro abaixo. Ganhava fácil. Era um vencedor nato. Por isso, durante muito tempo, ele afrontou os israelitas buscando alguém que se dispusesse a duelar com ele. O desafio era para que houvesse apenas o duelo, não a guerra. Quem vencesse o duelo automaticamente teria vencido a guerra. Assim estava em jogo a representatividade. Os duelistas seriam homens federativos. O país perdedor teria que servir como escravo ao vencedor. Assim, a derrota ou a vitória, além de pessoal, era também nacional. A vida e o futuro de milhões de pessoas estavam em jogo, e isto gerava uma pressão psicológica indescritível. Por isso, ninguém ousava enfrentá-lo. As pessoas que alimentam o resmungão interior se tornam coléricas e não admitem que alguém ouse pensar e agir corajosamente. Passam a vê-lo como um impostor ou uma ameaça. Foi o que ocorreu quando Davi, chegando do campo onde estava as ovelhas, onde estava apacentando as ovelhas de seu pai, ele ouviu os insultos proferidos pelo gigante, sem que ninguém fizesse nada. Então ele simplesmente não entendeu a existência de tanto temor e covardia. Ele se dispôs imediatamente. Sua bravura causou revolta em seus irmãos que, sendo covardes, incrédulos, não admitiam ter em casa um herói nacional. Eis o que disse Eliabe, o mais velho e mais vistoso dos filhos de Jessé. Sua fala explica a rejeição divina quando Samuel foi, por ordem de Deus, ungir um rei dentre os filhos de Jessé. Samuel olhou Eliabe e ficou encantado com a sua aparência. Ele disse consigo mesmo: certamente está diante do Senhor o seu ungido. Imediatamente Deus lhe disse: esse não, Samuel, esse não. Nem olhe para ele, porque o rejeitei. A fala de Eliabe
explica por que Deus o rejeitou apesar de suas qualidades exteriores. Eis o que disse Eliabe a Davi, o irmão mais novo. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. 1 Samuel 17, verso 28 e 29. A incredulidade, o resmungão interior aqui, se desenvolveu tanto, a ponto de não tolerar quem não seja igual ou não compartilhe a mesma covardia. Sua filosofia predileta é: mal de muitos consolo é. A incredulidade é especialista em arranjar desculpas, em racionalizar, em lançar a culpa sobre as circunstâncias ou sobre os outros. Dizem: isto nunca foi feito antes, portanto é impossível fazê-lo. Não adianta nem tentar, isso não dará certo. Ouça a voz da experiência: não temos os recursos, a luta é desigual, a vida é injusta, eu sou incapaz e você é ignorante, nós não vamos conseguir. Assim fala a incredulidade. O rei Saul foi o primeiro rei de Israel. Ele tipifica as pessoas que desenvolveram ao ponto máximo seu resmungão interior ou incredulidade. Embora tenha ele se alegrado com a vitória de Davi sobre o gigante filisteu, no mesmo dia da retumbante vitória, ele se tornou o inimigo número 1 de Davi e foi seu inimigo mortal até o último dia de sua vida. Não fosse seu resmungão interior estar tão desenvolvido, era natural que Saul dissesse a Davi: fico feliz que você tenha se mostrado tão corajoso, dispondo-se a enfrentar o gigante. Ninguém mais foi capaz de tamanha ousadia. Parabéns! Estaremos orando todos e torcendo por você. Sua vitória será a nossa vitória. Você carrega agora em seus ombros a nação inteira. Isto lhe dará a oportunidade de escrever seu nome com letras de ouro na história da nação israelita. Lute bravamente, porque Deus o abençoará. Isto é o que Saul diria como líder máximo da nação, mas não foi o que aconteceu. Veja o que ele disse a Davi quando este corajosamente se apresentou para enfrentar o duelista. Ele disse: contra o gigante filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade.